Olá, filhos do Altíssimo! Antes de orarmos, eu te convido a fazer uma pausa. Respire fundo. Vamos primeiro ouvir a palavra de Deus, porque é ela que sustenta quando as forças parecem acabar. E depois, vamos orar juntos. Se você chegou até aqui se sentindo quase desistindo, cansado de tentar, cansado de esperar, cansado de lutar, saiba que você não está sozinho. Muitas pessoas de fé já passaram por esse lugar. Um lugar onde o corpo continua, mas o coração está exausto. Onde a alma pergunta em silêncio: até quando? Quase desistir não significa falta de fé. Às vezes significa apenas que você está lutando há tempo demais sem ver resultados. Significa que você deu o seu melhor, mas chegou a um ponto em que as forças humanas já não bastam. A Bíblia nos mostra que muitos homens e mulheres de Deus também chegaram a esse limite. Pessoas que foram chamadas, prometidas, direcionadas por Deus e ainda assim passaram por momentos em que pensaram em parar. É nesse lugar, entre a promessa e o cumprimento, que o desânimo costuma bater mais forte. Talvez você esteja vivendo um tempo assim. Você orou, tentou, persistiu, mas nada mudou como você esperava. E agora, a vontade de desistir tenta se disfarçar de descanso, de proteção emocional, de autopreservação. Mas a palavra nos lembra que Deus trabalha exatamente quando pensamos que não há mais nada acontecendo. A Escritura diz em Isaías 40, 29 a 31, que o Senhor dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Ela não diz que Deus fortalece quem está confortável, mas quem está cansado. Isso significa que o seu cansaço não te desqualifica. Ele te coloca exatamente no lugar onde Deus age. Talvez você não veja avanço, talvez só veja repetição, atraso, silêncio. Mas o silêncio de Deus não é ausência. Muitas vezes é preparação. A palavra também nos lembra em Gálatas 6:9: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Existe um tempo e existe uma tentação: desistir antes desse tempo chegar. Quase desistir não é o fim da sua história. Pode ser apenas o último passo antes do fortalecimento, antes da resposta, antes da virada. Hoje, Deus te chama não para entender tudo, mas para permanecer. Não para sentir força, mas para confiar. Não para enxergar o final, mas para dar mais um passo. Agora, com o coração aberto, vamos orar juntos. Senhor meu Deus, aqui estamos na Tua presença nesta manhã e eu oro por essa pessoa que está desanimada. Tu conheces o coração dela como ninguém mais conhece. Tu sabes o peso que ela tem carregado em silêncio, as batalhas que enfrenta todos os dias e que ninguém vê. Tu sabes quantas vezes ela precisou ser forte além do que podia. Quantas vezes tentou continuar mesmo sem forças. Quantas vezes pensou em desistir e não teve coragem de contar para ninguém. Pai, Tu sabes que não é falta de fé, é cansaço. É desgaste, é o peso de uma caminhada longa demais. É ter orado, esperado, tentado de novo e ainda não ver mudança. Por isso, nesta manhã, nós nos colocamos diante de Ti exatamente como estamos. Sem máscaras, sem forças para fingir que está tudo bem. Apenas confiando que o Senhor nos recebe assim, cansados, feridos, mas sinceros. E eu quero falar com você agora. Você que está ouvindo essa oração e sente que chegou no limite. Você que está quase desistindo, quase soltando tudo, quase abrindo mão da esperança. Deus está vendo esse momento. Ele conhece esse cansaço que você não consegue explicar. E escute com atenção. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar agora. Senhor, visita esse coração cansado agora. Visita essa mente sobrecarregada. Tu sabes dos pensamentos que se repetem, das vozes que dizem que não vale mais a pena continuar, das lembranças que machucam e das dúvidas que tentam se instalar. Cala agora, Pai, todo pensamento de desistência, toda mentira que diz que acabou, toda sensação de fracasso que tenta dominar essa mente. E eu declaro sobre a sua vida: o desânimo não vai te parar. O cansaço não terá a palavra final. Você não chegou até aqui por acaso. O mesmo Deus que te sustentou até hoje vai renovar suas forças para continuar. Mesmo que seja em passos lentos, mesmo que seja um dia de cada vez, você não vai parar agora.
Senhor, renova as forças dessa pessoa. Não uma força superficial, momentânea, mas aquela que vem do alto. A força que sustenta quando tudo dentro dela quer parar. A força que levanta quando o corpo continua, mas a alma está exausta. Sopra fôlego novo, Pai, onde o ânimo se perdeu ao longo do caminho. E eu profetizo que onde havia exaustão, Deus está trazendo renovação. Onde havia peso, Ele está trazendo descanso. Onde havia confusão, Ele está trazendo paz. Mesmo que você ainda não consiga sentir, algo está sendo reorganizado dentro de você agora. Deus está trabalhando em lugares que os seus olhos não veem. Pai, Tu conheces o processo. Se essa pessoa estiver no meio do caminho, dá graça para não desistir no meio. Se estiver no tempo da espera, dá paciência para permanecer fiel. Se estiver sendo moldada, quebrada ou ajustada, dá humildade para confiar que o Senhor está no controle de tudo. E eu declaro com autoridade: você não vai desistir no último trecho. Não vai parar perto demais da promessa. Não vai soltar a fé no momento em que Deus está trabalhando em silêncio. O que hoje parece atraso não é derrota. O que hoje parece silêncio não é abandono. Senhor, recebe agora tudo aquilo que está pesado demais para essa pessoa carregar sozinha. Sonhos adiados, promessas que parecem distantes, orações antigas, lágrimas escondidas, medos guardados no coração. Tudo isso nós colocamos diante de Ti agora, confiando que o Senhor cuida do que não conseguimos mais sustentar. E se você quiser, ore comigo agora. Ó Deus, eu estou cansado. Eu confesso que pensei em desistir. Confesso que houve momentos em que não vi mais saída. Houve dias em que minha fé ficou fraca e meu coração ficou pesado. Mas mesmo assim, eu estou aqui. Mesmo fraco, eu escolho confiar. Mesmo cansado, eu escolho não soltar a Tua mão. Sustenta-me, Senhor, com a Tua mão direita. Guarda o meu coração do desânimo profundo. Protege a minha fé nos dias em que minhas emoções tentam falar mais alto. Renova minhas forças dia após dia, passo a passo, do jeito que o Senhor sabe que eu preciso. Eu creio que o Senhor não começou essa obra para abandoná-la. Eu creio que este cansaço não define o meu fim. Eu creio que a minha história ainda não terminou. Mesmo sem entender tudo, eu escolho confiar. Mesmo sem ver sinais claros, eu escolho permanecer. Recebe essa oração, Pai. Renova o que está fraco, fortalece o que está quase parando e nos ensina a confiar em Ti. Sopra fôlego novo, Pai, onde o ânimo se perdeu ao longo do caminho. E eu profetizo que onde havia exaustão, Deus está trazendo renovação. Onde havia peso, Ele está trazendo descanso. Onde havia confusão, Ele está trazendo paz. Mesmo que você ainda não consiga sentir, algo está sendo reorganizado dentro de você agora. Deus está trabalhando em lugares que os seus olhos não veem. Pai, Tu conheces o processo. Se essa pessoa estiver no meio do caminho, dá graça para não desistir no meio. Se estiver no tempo da espera, dá paciência para permanecer fiel. Se estiver sendo moldada, quebrada ou ajustada, dá humildade para confiar que o Senhor está no controle de tudo. E eu declaro com autoridade: você não vai desistir no último trecho. Não vai parar perto demais da promessa. Não vai soltar a fé no momento em que Deus está trabalhando em silêncio. O que hoje parece atraso não é derrota. O que hoje parece silêncio não é abandono. Senhor, recebe agora tudo aquilo que está pesado demais para essa pessoa carregar sozinha. Sonhos adiados, promessas que parecem distantes, orações antigas, lágrimas escondidas, medos guardados no coração. Tudo isso nós colocamos diante de Ti agora, confiando que o Senhor cuida do que não conseguimos mais sustentar. E se você quiser, ore comigo agora. Ó Deus, eu estou cansado. Eu confesso que pensei em desistir. Confesso que houve momentos em que não vi mais saída. Houve dias em que minha fé ficou fraca e meu coração ficou pesado. Mas mesmo assim, eu estou aqui. Mesmo fraco, eu escolho confiar. Mesmo cansado, eu escolho não soltar a Tua mão. Sustenta-me, Senhor, com a Tua mão direita. Guarda o meu coração do desânimo profundo.
Protege a minha fé nos dias em que minhas emoções tentam falar mais alto. Renova minhas forças dia após dia, passo a passo, do jeito que o Senhor sabe que eu preciso. Eu creio que o Senhor não começou essa obra para abandoná-la. Eu creio que este cansaço não define o meu fim. Eu creio que a minha história ainda não terminou. Mesmo sem entender tudo, eu escolho confiar. Mesmo sem ver sinais claros, eu escolho permanecer. Recebe essa oração, Pai. Renova o que está fraco, fortalece o que está quase parando e nos ensina a confiar em Ti, hoje, neste dia e sempre. Em nome de Jesus. Amém.